Dezenas de baleias, golfinhos e até um tubarão deram a bênção na nossa chegada em Arraial do Cabo. Em um dia chuvoso, na verdade. Mas foi uma visão incrível atravessar a passagem que divide a ilha do Cabo Frio e o continente. Ao chegar, descansamos. E no outro dia o sol apareceu para nos dar as boas-vindas. Esse é um ponto incrivelmente importante da costa brasileira. Para começar, divide a costa sul, que vai daqui até o Chuí, da costa leste, que vai daqui até o Cabo Calcanhar, na costa do Rio Grande do Norte. É aqui também o limite do Cone Sul, que já é uma divisão da América do Sul, nem só do Brasil. Neste ponto também o regime de ventos muda muito. Os ventos alísios, que mais ao sul, não atingem muito o continente por causa dessa curvatura, aqui nessa ponta são bem mais fortes e permanentes. Essa região tem um clima bem mais seco do que o sul do Rio de Janeiro também, o que parece ser a causa de ter tantos cactos na paisagem. A Marisca acordou bem depois da sua primeira navegada mais séria. Acho que ela vai se dar bem aqui no barco. Essa é a passagem que passamos ontem, chamada de Boqueirão. As ondas de sul acabam não passando muito por ali, pelo menos em um ângulo que cheguem até onde estamos ancorados. Por isso aqui é razoavelmente abrigado. De nordeste balança um pouco mais, como descobrimos depois, e venta bem forte. Estar nessa ilha é uma experiência mágica, um dos lugares mais preservados da costa brasileira, mesmo estando bem perto de uma cidade. Não é fácil conseguir uma autorização para visitar a ilha e gravar. E nós conseguimos uma com a Marinha. Eu espero poder fazer jus a esse privilégio. E isso é uma coisa que você vai poder julgar nos próximos episódios, porque a gente vai fazer um especial sobre a ilha. Depois de 2 noites por ali, era hora de ir à próxima ancoragem em Arraial do Cabo. É perto, mas o caminho não é tão simples. Há muitos bancos de areia entre a ilha e o continente, e um barco de 2 metros de calado, como o meu, só consegue passar na maré alta, e por 2 rotas. A que eu fiz é essa mais colada na ilha, mas é possível também através do continente, me falaram. Aqui para sair tem uma parte não cartografada, mas muitos barcos já fizeram, a gente vai seguir essas indicações aí devagarinho, para não bater o fundo do barco na areia aqui. Eu tô confiante. Aquela fenda ali é muito bonita. Você acha que a gente vai atolar? Não, até porque não tem lodo, é areia. Nossa, uma risca, até uma queda ali. Tava tudo bem, foi uma queda mais engraçada do que grande. Mares nunca antes navegados. Mas nesse momento o sonar voltou a funcionar. Você viu que coisa do universo. Providencial. Eu já liguei aqui no meu Navionics, o Sonar Chart Live, que ele vai, nessa parte onde não tem carta, ele vai desenhar uma carta baseada no meu sonar aqui. Não é uma carta muito precisa, tudo, mas ali onde não tem nada é melhor. Já usei em lugares assim que não sabia onde ancorar direito, porque era fundo onde eu tava, mas não sabia se girasse e ia bater no fundo. Eu dei uma volta na maré alta, assim, com ele, aí ele desenhou como é que era o fundo, aí eu escolhi o lugar certo para ancorar, era muito fácil. Isso na Ilha das Peças, no Paraná, e em vários lugares do Paraná. A água aqui é muito linda. Tenho certeza que em um dia mais calmo daria para ver areia no fundo. É impressionante. Carta é óbvio que é a coisa mais importante que você tem que olhar quando você navega para um lugar que você não conhece, é óbvio, né? Mas informação local também, com quem já teve aqui, com a galera, é muito importante. As cartas, inclusive, falam isso. E aí, essa passagem aqui, que tá dando super certo, falta poucos metros para acabar, eu confirmei com muita gente. E todo mundo falou a mesma coisa, então eu já vim aqui com uma segurança grande. Não precisa nem estar na maré mais alta, eu diria, para passar com 2 metros de calado, mas é bom. Melhor. A ilha tem uma série de restrições. Para ancorar é necessária uma autorização. Mas talvez em alguns lugares na costa, temos que deixar a vida ficar intocada para ela poder se recuperar. É engraçado como às vezes no mar, por causa do calado, correntes, vento, a menor distância entre 2 pontos frequentemente não é uma reta. Aliás, se você tentar ser mais preciso um pouco, nunca é. A não ser que você seja terraplanista. Isso porque andamos sempre em arcos pelo globo terrestre. Essa é uma informação importante para navegação de grandes distâncias, inclusive. Dar uma volta a mais, de 1 hora por essas águas, nem dá para reclamar muito, né? Porque foi bem legal. Ancoramos na Praia do Forno, que é outro paraíso.
Mas não tão vazio. Além dos turistas, vimos muitas fragatas lá no alto. No balanço, o fogo já estava sendo preparado, o cenário estava se armando para mais um pequeno grande churrasco aqui no balanço. E que cenário animal esse! Era uma chegada perfeita de uma viagem. Tempo bom, tudo a favor. Tudo se encaminhava para ser um dos grandes momentos da história do churrasco no balanço, e eu nunca ia imaginar que estava começando ali a cena de um crime. Tinha 4 linguiças aqui. Essas queridas gaivotas roubaram daqui da churrasqueira 2 linguiças. Meu, nunca aconteceu isso. Suas trombadinhas, o que vocês estão aí só na espreita, meu? Eu tenho que ficar ligado, meu. A partir daí eu fiquei com o momento de qualquer pássaro, até as fragatas lá de cima. Perdi 2 linguiças pras gaivotas, meu. Pô, e tinha mais barco para elas roubarem o churrasco, eu não era o único. É a primeira vez na vida que eu sou roubado por uma gaivota. Elas já deixaram sujeira na placa, já fizeram várias outras coisas, mas roubada é a primeira. Mas pelo menos eu vi que não era só comigo, elas atacam todo mundo que faz churrasco. Mas esse medo ficou só na hora do churrasco mesmo, porque aqui é um lugar muito tranquilo e bem mais abrigado do que a praia lá da Ilha do Farol. Cheia de pássaros, de vida e de turistas também. De qualquer forma, há momentos de solitude também, especialmente nos dias chuvosos. É até possível curtir uma praia sozinho. Nós ficamos aqui sozinhos nesse dia. Na verdade, nós e essa fragata da marinha que estava por perto. No outro dia eu fui até a cidade através de uma trilha que demora uns 15 minutos. Subi meio rapidão. A Praia do Forno é mais abrigada, bem mais. Mas em compensação, tem uma trilhinha que sobe e que desce. É bem legal a vista da cidade daqui. Já vinha veio correndo, tirando na farmácia e vai vir um ventão. Eu quero trocar de lugar o balanço, porque vai vir de sudoeste. A gente tá preparado pro nordeste. Já eu também correndo. Foi legal para ver de perto essa vegetação tão diferente do sul do Rio de Janeiro. Um pouco mais baixa e talvez mais compatível com o clima seco. Que lugar lindo. Viver alterando lugares assim é um privilégio muito grande. Eu sei que tem um preço a pagar por isso. Geralmente pago na perda de algum conforto. Mas para mim, vale muito a pena. Essa hora praticamente não tem quase ninguém. E tá um calor de verão aqui. Mas vai mudar. Tá vindo um ciclone aí que no sul foi bastante forte. E aqui não vai ser igual lá, mas vai ser forte. E a minha esperança é me esconder atrás desses morros aqui, ó. É uma esperança boa, vai dar tudo certo, mas tem que ficar ligado. Já estamos sentindo o ciclone, na verdade. Ainda está leve, mas os ventos hoje devem chegar a quase uns 40 nós, apesar do tempo bom. Então, o ciclone lá no sul foi bastante forte, né? Ontem chegou o sudoeste relativo a ele aqui, né? O ciclone não pegou de cara, assim, aqui em Arraial do Cabo, né? No norte do Rio de Janeiro. Mas a gente sentiu os efeitos dele e a previsão de hoje era de madrugada entrar 20 e poucos nós e lá por 15 horas da tarde 36 nós. Então a gente botou bastante corrente de âncora aqui e eu tô numa área que é protegida desse vento por esse morro aqui, ó. E eu consigo ver que as árvores lá em cima estão balançando bastante, uma árvore grande, né, porque não tem muitas árvores. Mas aqui tá bem tranquilo, vê umas rajadas. Ontem teve umas rajadas de 25 nós, uma coisa assim. Agora teve uma aí, ó. Mas, sei lá, nem perto disso. E a gente tá muito abrigado. Acho que na Ilha dos Anjos lá, de onda estaria bem abrigado, mas de vento balançaria bastante. Então, acho que agora de tarde vai vir um vento mais forte, teoricamente, mas eu tô bem confiante que aqui a gente vai sentir umas rajadonas assim, mas nada muito grave, tudo tranquilo. E ontem também a Marisca dominou o Dog House, Lazy Jack, foi até a placa solar naquela capa ali. Dá um pouquinho de medo, porque ela é muito novinha, né? Ela tem não fez 4 meses ainda, mas é meio impossível controlar também, né? Ela vai, né? Mas pensando aí, se dá ela voltar pro barco e se cair na água, que dá um medo. E durante as travessias, que ela anda meio ousada assim, a gente tem colocado ela ou numa coleira lá fora, ou então lá dentro do barco. É que ela quer sair toda hora, então a gente bota uma coleirinha e ela se acalma assim. Porque, pô, se cair na água, né?
ela vai pegar a manha, mas é muito novinha ainda. A previsão do tempo foi bem certeira. Mas como estávamos bem abrigados atrás desse morro, sentimos rajadas, mas nada na real muito grave, e sem ondas, o que é o mais desconfortável e perigoso. Só o vento pode fazer realmente a âncora agarrar, mas ondas são uma preocupação um pouco mais grave. E se não há bastante espaço de água, o que a gente chama de pista, mesmo que tenha ventos muito fortes, não chega a formar ondas. Olhando lá no outro lado, eu já via que no canal entre a ilha e o continente já estava bem mais complicado, com vários carneirinhos. Nesse dia eu testei o eólico no seu limite. Limite não, mas tinha bastante vento para ele trabalhar. A noite foi agitada, mas em determinado momento passou. Toda tempestade passa, e essa também passou. Essa é uma praia boa demais para não compartilhar. É engraçado como vi bem poucos veleiros por aqui. Somente o Balanço e mais 2, nem foram ao mesmo tempo. Em uma região tão linda e com um abrigo bem razoável, é quase um mistério isso. A água aqui é muito clara. Pena que a minha GoPro queimou, porque senão gravaria bastante embaixo d'água. Ela é bastante transparente. Deixei o bote no canto da praia, amarrado numa árvore, na frente da única casa que a praia tem. E resolvi dar uma caminhada e curtir a praia no modo mais tradicional. Sentar na areia, pedir uma bebida no quiosque, como a maioria vai à praia na real. A verdade é que acho que boa parte dos moradores de veleiros fazem bem pouco isso. É diferente ter a sua casa logo ali na frente. Acho que deve ser um pouco como quem tem uma casa na praia. Qualquer coisa que falta, você vai ali e pega. Foi nesse dia que a Marisca começou a explorar mais o lado de fora do bar. Ela já achou vários esconderijos que ela gostou de ficar. Nessa área aí e também na capa da mestra. Ela já conseguiu também mandar umas mensagens de WhatsApp, o que eu não tenho certeza se foi uma coisa boa. E assim ficamos vários dias aqui nesse paraíso, lá no nosso cantinho, cheio de vida de todos os tipos, inclusive as que precisamos tomar cuidado um pouco. Além das gaivotas, óbvio, que tem roubado churrasco por aqui. Ó, quem tá de olho no nosso churrasco aqui, ó. Ó, Já deu problema outra vez. ó. Tudo de olho. Ah, carne de ovelha, né? Carne de carneiro é muito bom. Aqui temperadinho já. Presente do meu amigo Diogo. Um kit de carnes. Elas sentaram de novo, deram vários rasantes, mas deixaram a churrasqueira entreaberta, com o cabo por cima, dificultou o voo furtivo. Aí depois, quando cortar, aí que é perigoso as gaivotas pegar, porque eu não sei se elas conseguem pegar um negócio desse tamanho. Sai por. Ó, Marisca bebendo cerveja. Mas não, Marisca, isso faz mal. Óbvio que esse lugar é delas, mas alimentar elas também não é muito legal. Nem para elas, que podem ter problemas de saúde com esse tipo de comida, que cá para nós, quem não tem. Mas também é ruim para nós, porque esse hábito faz com que elas ataquem até os petiscos de quem está na praia. Tá realizado? No outro dia peguei a trilha de novo para conhecer uma turma muito especial. A Escola de Vela Meninos do Vento. Hoje decorado com as bandeirinhas de São João aí. E como é que surgiu a escola? Ô, Adriano, há 4 anos a gente criou uma escolinha, incentivar a turma a velejar, né, na cidade, pouca gente velejando, um mar desse, litoral bom, um vento bom, paisagem paradisíaca. E aí a escolinha foi meio que uma necessidade. A criançada surgiu, foi muito bem-vinda e assim foi. A gente começou com uma turminha de 15 alunos, depois começamos com 2 turmas, sempre com 15 alunos, e depois de uns 2 anos vimos a necessidade de fazer um grupo flotilha, que a gente faz algumas competiçõezinhas pela região, e um grupo iniciante. As aulas duram 4 meses, dá umas 48 horas de aula. O curso é gratuito, é uma escola de vela social, uma escola pequena, uns recursos bem escassos e funcionando. Eu acho que muita gente me pergunta, né, como montar uma escola de vela? Precisa disso, aquilo? Não precisa de muita coisa. Nós começamos com um ding e 2 optimistas. E aos pouquinhos nós fomos comprando. Por fim, né, tipo, tudo bem, tem o preço dos barcos, mas tem certos esportes que, por exemplo, precisa de uma quadra, que também não é tão barato, né? Então a vela é possível fazer, né? Sim, é possível fazer. Não é caro.
sabe? A gente consegue na OLX comprar um barco em um valor razoável. Usado, né? Para navegar aqui, um barco não competição, a gente consegue um valor legal. Então é meio que desmistificar a vela como um esporte pouco acessível. Acho que não tem isso. Quando é em praia, ela é bem acessível a todos. Vamos já, em breve, mais uns 2 meses, alcançar aí um outro espaço também. Vamos velejar lá na Laguna de Araruama, tem uma região muito carente ali, nos distritos de Arraial do Cabo, uma raia de vela muito boa, que é a Laguna. Então estamos indo em breve para lá também. E aí, como é que são as aulas aí, cara? Bom, aqui é bem interessante porque é a vela de praia, né? A gente tem a criançada aqui bem... Estava acostumada já a brincar aqui, nunca teve contato com barco a vela, sempre com barco a motor, barco de pesca. E agora a gente tem a criançada entrando no mundo da vela e ficando apaixonada, né? Então tem o pessoal que já quer partir para a vela de cruzeiro, já pensa em fazer umas pescarias de barquinho, né, de seguir a tradição dos pais aqui de navegar pela região já usando a vela, retornando, na verdade, a tradição, né, porque aqui em Arraial do Cabo, a maior parte das canoas aqui eram canoas de borçada com vela, né? Nossa, isso é demais ver isso hoje, né? É muito lindo, né? Então, de repente, a gente está rebuscando essa tradição com essa... já adaptada, né, com as facilidades da vela no mundo atual, e a criançada está indo super empolgada. Outros já vão mais para o lado da competição, já estão aí empolgados nessa de regatinha e tudo mais, né? Essa é a Gabi, ela é da nossa flotilha. Gabi, Copa Brasil de Vela de Praia, qual foi sua colocação ano passado? Ding no 4º lugar. Depois vamos pro Vela Show Niterói, você ficou em que lugar? 5º lugar, Niterói. Isso é legal. Né? E aqui, Copa Brasil de Vela, Optimist. Ficou? Primeiro lugar. Show. Gabriel, o ano passado, Copa Brasil de Vela de Praia, primeiro lugar. Primeiro lugar, Master, não foi? Competiu com um rapaz lá. E esse ano? Esse ano você ficou segundo? Optimist. Robert está lá no fundo, vindo de amarelo lá. Robert também entrou mais novo. Esse ano, professor, ele ficou em que lugar? O Robert ficou em segundo na classe Grandmaster do Hobcat. Hobcat 16. Que legal! Aí foi para Búzios também, competiu na Búzios. Foi na Búzios Sail-Week, tipo, né? Isso. Segundo lugar também. E foi convidado para Porto Alegre, não sei, final do ano, para competir em Porto Alegre, que o proeiro dele gostou muito da velejada. Então, tem meninos aqui que já nadavam, tem interação com o mar. Foi só dar um pouquinho de técnica que aí estão se deslanchando e saindo aí pro Brasil. Do mar eles já são, né? Já são. Só faltava conhecer a vela. Nunca tive contato com a vela. Eu fico mais na segurança da garotada aí, do professor Tadeu, que manda nas técnicas. Primeiro contato com vela e já tô aprendendo aí o que é um mastro, o que é uma... Mas ajuda bastante a gente aí na questão da ergonomia com as crianças, no transporte dos barcos, né? Aquecimento antes de entrar na água. Todo esse papel aí é muito importante o profissional de educação física dando uma apoio pra gente. O velejador é aquilo, né? Quando é só velejador, não é profissional de educação física, a gente tem aquela mania de pegar e ir para a água de qualquer jeito. Então não é assim, ou não, vamos levantar desse jeito, vamos fazer daquele jeito. Isso é muito importante para a saúde das crianças também. Muito legal saber que, apesar de não haver muitos veleiros por aqui, a semente da vela está sendo plantada, especialmente entre os jovens. De lá, o Anderson me apresentou um pouco de Arraial do Cabo, que é a cidade onde ele nasceu. A cidade antiga de Arraial começou por aqui. Ali mais na frente tem uma igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Então todo o povoado era no entorno da igreja, né? E ali é uma cacimba, onde as mulheres vinham lavar roupa aqui e pegar água para as casas. E tem uma coisa também que era um capricho, pegar um pouco de areia branca da Praia dos Anjos e colocar na frente da sala para as pessoas pisarem na areia macia, branca, e dava uma decoração na casa. Antes de ter água encanada, sempre tinha um lugar assim, o pessoal vinha pegar água, né? A entrada era ali. É o marco português. Então, eles quando chegavam na costa, eles botavam esses marcos para dizer que já tinham chegado aqui, né? Exato. Com a Cruz de Malta. São raros os momentos que as pessoas conseguem entender
a importância e a influência que tem na vida delas, esses prédios e cantinhos que são mantidos e acabam definindo a identidade histórica de um lugar. Porque, às vezes, toda uma visão que temos de nós mesmos, dos nossos costumes, quem somos, é dada por poucos objetos que mudaram a história que é contada sobre nós mesmos ou o lugar. Eles estão lá constantemente para lembrar de onde viemos, quem somos, as batalhas que lutamos, geram turismo, sensação de pertencimento, orgulho e dinheiro, inclusive. Mas coisas também que valem muito mais do que isso, que atravessam gerações. De lá, fomos para a Praia dos Anjos também, que é geralmente o porto de entrada da cidade. A fragata F-43 Liberal da Marinha do Brasil estava ancorada lá também esse dia. E é sempre interessante passar perto desses navios para conhecer um pouco mais. Nem tão perto, mas pelo menos dá para ver alguma coisa. A Praia dos Anjos é uma ancoragem muito boa, mas boa parte ou toda a parte abrigada está lotada de poitas e piers. Acho que todos com barcos de turismo, que são uma das fontes de renda mais importantes da cidade. Há também um terminal de carga que eventualmente recebe navios. Essa escuna chamada Tournée é do Fábio e da Mônica, que conhecemos por aqui. Eles estão pensando em comprar um veleiro, o que eu acho que tem tudo a ver com essa região. Para começar, tem bastante vento e muitos lugares legais para visitar. Esse é o porto na frente de uma cidade com as águas mais transparentes que eu já encontrei. Deixei o bote na praia para caminhar e todos me falaram que ali era bem seguro. É uma cidade simples, com um clima muito legal. E combina bastante com as ancoragens que a gente foi. Eu não achei nenhum ponto de água para abastecer, nem que fosse com galões. Então tive que procurar alguma outra alternativa. Na praia também não achamos, deve ter, né? Mas a gente não achou muito assim um ponto de água para abastecer. E aí essa foi a solução, a galera ajudou demais. A galera ali da escuna, Tortuga Tour, na verdade são várias escunas, tem um restaurante que a gente gravou também, deu uma baita ajuda aqui com a água. Eles mandaram 300 litros em galões pra cá, o que ajudou muito, porque não tem uma poita d'água, um pier onde a gente pode abastecer por aqui. A galera das embarcações de turismo aqui foi muito legal conosco. Conseguiram até essa poita por um tempo. E as poitas aqui são bastante disputadas. Mas depois disso, foi a hora de partir. Como um artista de rua que recolhe o chapéu e vai para a próxima cidade. Contando histórias, ouvindo outras tantas e ampliando um pouco o universo dentro de nós. Vamos deixando a querida Praia do Sono, que nos protegeu tão bem em um ciclone, e descobrindo o que mais encontramos ao norte. Faltou mostrar muita coisa, eu sei. E parte disso vem em um episódio especial sobre a Ilha do Cabo Frio. Mas sempre fica um gostinho de quero mais, em todos os lugares por onde a gente passa. A cidade de Cabo Frio, que é a maior cidade da região, já está bem definida ali no horizonte, pronta para nos receber. Estou muito feliz em seguir navegando de cidade em cidade novamente. É algo que acalma minha alma inquieta e me faz sentir que não estou gastando errado o meu tempo aqui na Terra. E você? O que te faz sentir o mesmo? Muito obrigado por assistir até aqui e muito obrigado a todos que colaboram com a gente lá no Apoia-se. Se você quiser colaborar de alguma forma, se você já assistiu vários episódios e sente que vale a pena ajudar a gente, deixe qualquer quantia lá no Apoia-se. Fazendo isso você permite com que a gente consiga se dedicar full time para fazer esses episódios todo domingo, e também você concorre a vários prêmios por aqui, especialmente charters e aulas de vela que a gente sorteia aqui todo mês e que muita gente já fez passeios incríveis. Então entra lá no site do Apoia-se. Esses sorteios acontecem somente no Apoia-se e não se tornando membro no canal, infelizmente, porque a gente não tem os dados de vocês por aqui, mas lá no Apoia-se rola direto. Então entra nesse link que aparece aqui ou na descrição e a gente se vê domingo às 10 da manhã ou lá no grupo do Telegram, que eu tô sempre por lá, que você consegue entrar também pelo Apoia-se, tá bom? Um abraço e até mais.